Vamos falar sobre uma mudança gigantesca que está acontecendo na gestão das empresas. Pensa comigo, a gente está saindo de sistemas que só mostram o que já aconteceu para entrar numa era onde a própria empresa consegue pensar, decidir e agir sozinha. É uma verdadeira revolução e ela está rolando agora, debaixo dos nossos narizes. E para entender isso, vamos começar pelo final. Dá uma olhada nessa imagem. Isso é um ecossistema de negócios completamente autônomo. E não é coisa de filme de ficção científica. É para lá que a tecnologia está apontando. A grande pergunta é, como a gente sai do ponto que estamos hoje para chegar nisso aí? Para a gente entender essa jornada, esse é o nosso mapa. A gente começa pelo que todo mundo conhece, o ERP, e o problema do excesso de dados. Depois, vamos mergulhar nas tecnologias que estão construindo o futuro, a computação de borda e a tal da IA agêntica. E claro, como proteger tudo isso e o mais importante, qual vai ser o nosso papel nessa história toda? Bora começar? Primeiro ponto, então, a era do ERP centralizado. Essa é a base, a espinha dorsal dos negócios como a gente conhece hoje. É o ponto de partida de quase toda grande empresa que existe por aí. De um lado, a gente vê a arquitetura que domina o mundo hoje. Um servidor central, o ERP, funcionando como um grande cérebro que unifica tudo. Finanças, logística, RH. Do outro lado, o futuro. Uma rede inteligente toda descentralizada. A diferença é gritante, né? Entender como a gente vai de um para o outro é o centro da nossa conversa. O grande lance de um ERP é que ele cria o que a gente chama de fonte única da verdade. Antes dele, era uma bagunça, cada departamento com seus próprios números, falando uma língua diferente. O ERP chegou e botou ordem na casa, forçando todo mundo a olhar para os mesmos dados, para a mesma realidade. Mas sempre tem um mais, né? Aqui está a grande limitação dele. Por mais incrível que seja, o ERP é, na sua essência, reativo. Ele é um ótimo retrovisor, mostra o que aconteceu ontem. Alguém, uma pessoa, precisa ler um relatório, interpretar aquilo tudo e só então decidir o que fazer. A inteligência, a decisão, ainda é 100% humana. E essa dependência do cérebro humano nos leva direto para o nosso segundo ponto, o desafio do dilúvio de dados. É que a quantidade de informação que a gente gera hoje se tornou simplesmente avassaladora. Chegou num ponto em que mais, na verdade, é demais. Essa é a pergunta-chave. O que acontece quando a gente se afoga em dados? A resposta é bem direta. Os sistemas que a gente usa hoje simplesmente quebram. Eles não dão conta. Esse dilúvio de dados exige uma forma radicalmente nova de pensar, uma que não precise de um ser humano em cada etapa do processo. Então, como a gente resolve esse nó? Chegamos à parte 3, a borda inteligente. A ideia aqui é parar de mandar um oceano de dados para um lugar central. Em vez disso, a gente leva a inteligência para onde os dados nascem, para a borda da rede. Esse esquema aqui mostra bem a ideia. Pensa numa fábrica cheia de sensores, aquilo ali é a borda. Em vez de mandar todos os dados para a nuvem e ficar esperando uma resposta, o que leva tempo, o tal do Edge Computing analisa tudo ali, na hora, instantaneamente. É a diferença entre só ver um problema e conseguir agir em tempo real. E aqui um ponto crucial. Não é um contra o outro, tá? Eles se completam. O Edge é o reflexo rápido, a ação tática ali no calor do momento. A nuvem continua sendo o cérebro estratégico, que analisa o cenário geral para planejar o futuro. E a velocidade que isso permite é um negócio de outro mundo. A gente está falando de respostas em menos de 1 milissegundo. Imagina uma fábrica que não só percebe uma falha, mas ela antecipa a falha e se reorganiza sozinha antes que qualquer pessoa sequer note que tinha algo errado. Ok, se o Edge Computing é o sistema nervoso super rápido, quem é o cérebro que pensa? É aí que a gente entra na parte 4, a ascensão da IA agêntica. A IA está deixando de ser um copiloto que dá sugestões para se tornar o piloto que está no comando do avião. Essa imagem resume perfeitamente a evolução. A gente saiu do sistema que só descrevia, olha, foi isso que aconteceu. Depois avançamos para o que prevê. Cuidado, é isso que vai acontecer. E agora, o pulo do gato. A gente chega no sistema que detecta, decide e, pá, executa a solução tudo por conta própria. E essa tabela deixa a mudança ainda mais clara. A tomada de decisão sai da intuição e do relatório de ontem para ser baseada em modelos preditivos, em tempo real. A interação deixa de esperar uma pergunta para agir de forma proativa. E o mais impressionante, a execução sai do clique manual de uma pessoa para uma ação autônoma feita por agentes dentro do sistema. Certo. Tudo isso é muito bonito, muito autônomo, mas e a segurança? Como a gente protege um sistema com tantas partes inteligentes agindo sozinhas?
Pois é, o modelo tradicional de segurança, aquele com fronteiras bem definidas, simplesmente não serve mais. Exato. A ideia antiga de segurança era tipo um castelo medieval, com muralha e fosso. Quem estava dentro era confiável, quem estava fora era ameaça. O problema é que nesse novo ecossistema não existe mais muralha. Não tem mais dentro e fora. A solução para isso tem nome: confiança zero. E a filosofia por trás é simples, mas muito poderosa. Não confie em ninguém por padrão. Ponto. A identidade de quem ou do que está tentando um acesso vira a única fronteira que importa. E isso funciona com base em 3 mandamentos. Primeiro, verifique sempre. Todo e qualquer pedido de acesso é checado. Segundo, privilégio mínimo. Só é dada a chave da porta que a pessoa ou o sistema precisa abrir e mais nada. E o terceiro, que é genial, presuma que a invasão já aconteceu. Isso força o sistema a viver em estado de alerta total o tempo todo. E com isso, a gente chega na última parte, talvez a mais importante, a orquestra humano-IA. E aqui vem aquela pergunta de $1 milhão. Se os sistemas fazem tudo sozinhos, o que sobra para a gente fazer? Essa frase mata a charada. O nosso papel está mudando. A gente deixa de ser o músico que só lê a partitura e toca um instrumento para se tornar o maestro da orquestra. O nosso trabalho vai ser reger essa força de trabalho misturada de humanos e IAs, garantindo que todo mundo toque em harmonia para alcançar o objetivo final. Então, para amarrar tudo, o futuro da gestão é essa fusão. É o mundo físico dos sensores conversando em tempo real com o Edge. São sistemas gerenciados por IAs que agem sozinhas, tudo protegido por uma arquitetura de confiança zero. No fim das contas, a vantagem competitiva não vai ser de quem tem mais dados, mas sim de quem tem o ecossistema mais ágil e inteligente. E tudo isso deixa uma provocação final no ar. A tecnologia está nos dando a batuta, a varinha de maestro. A grande questão é, será que as nossas organizações e nós mesmos estamos prontos para subir no pódio e começar a reger essa nova orquestra?